Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estão bem. Que bom a gente encontrar aqui novamente para que nesse vídeo, como nos vídeos anteriores, a gente abra mais um espaço para entender todo esse processo, esse alinhamento que está acontecendo entre as nações árabes e Israel. E também a gente entender um pouco sobre três personagens. Duas delas a gente já tem falado bastante aqui, mas três personagens. Vamos lá? Bem, gente, uma coisa é certa, né? Você está vendo, eu estou com óculos aqui, né? Então, tirei o óculos e vou falar com vocês sem óculos, né? Então não tem nada entre a minha visão e vocês, mas eu quero usar um óculo. Eu coloco o óculos novamente e entre a minha visão e vocês tem um óculos. O que isso significa? Bem, quando vamos estudar algum assunto escatológico, e nós sabemos que escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? Refere-se ao fim do tempo, à volta do Senhor Jesus, as profecias ligadas a esses assuntos, né? Geralmente, não somente nesse assunto, a gente vai compreender as coisas através dos óculos que estamos usando. O que isso significa? Que sempre vamos entender os sinais, as profecias, o cumprimento profético, com as informações, né, que formam o nosso conhecimento. Isso é muito importante a gente entender. Um exemplo, nós os cristãos, né, somos cristãos evangélicos, acreditamos nos evangelhos. Sempre vamos fazer isso, ou seja, interpretar, ou ler, ou ouvir alguma coisa baseado no conhecimento evangélico que nós temos, né? Que muito desse conhecimento nós herdamos de interpretações, de dogmas, de estudos de outros evangélicos, né? Por exemplo, mas os judeus, né? Como eles interpretam o Velho Testamento? Quais são os óculos que eles usam? Com certeza eles usam uns óculos bem diferentes do nosso, né? Para os evangélicos e judeus, por exemplo, dá um exemplo aqui, o Salmo 45. Para os evangélicos e judeus, o Salmo 45 é um salmo messiânico, que está falando sobre o Messias, só que com interpretações assim, bem diferentes, né? Por exemplo, os evangélicos entendem que esse salmo fala de Jesus Cristo, o Messias, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os judeus também entendem que esse salmo fala do Messias, só que não do nosso Messias, de Jesus Cristo, né? Mas do Messias que eles esperam, que ainda não se revelou para eles, né? Então, essas interpretações são muito importantes. Então, baseado com essas duas interpretações, nós vamos ler esse salmo, não é? E logo em seguida a gente vai estar trazendo essa interpretação e a outra também evangélica com relação a Jared Kushner, nós estamos falando aqui, a sua esposa, que é a primeira vez que vamos estar falando, né? Ivanka Kushner, e também ao seu sogro, que é o presidente norte-americano Donald Trump. Como se eles se encaixam, né, nessa visão tanto cristã como também judaica. Vamos lá, eu sei que tem sua Bíblia aí, se você quiser abrir, abre junto comigo, é Salmo 45. Salmo 45, vamos lá. Diz assim, escuta só. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Quem escreveu isso? Os filhos de Corá, não é? Quando que eles escreveram isso? Tudo indica que eles escreveram
quando foram levantados por Moisés para servir o tabernáculo com Arão, né? E Números fala sobre isso. Então tudo indica que eles compuseram esse salmo ainda no deserto. Então ainda eles não tinham rei, não é? Aí como que os cristãos interpretam? Que esse rei é Jesus Cristo, o Messias. Como que os judeus interpretam? Que esse rei também é o Messias que eles esperam. Vamos para o versículo 2. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Está dizendo que ele é um dos homens mais notáveis, um dos homens mais bonitos, a tradição fala que é um dos homens mais bonitos, né? E que Deus derramou graça sobre os seus lábios, derramou graça sobre a sua vida e o abençoou para sempre. Os cristãos interpretam que é Jesus Cristo o Messias, né? Os judeus interpretam que é o Messias dele, né? Deles, e não Jesus Cristo. Ou seja, o Messias que eles esperam. E o que eles estão esperando hoje, gente? Eles estão esperando um homem, um Messias, que se encaixe. Eles estão lendo esse Salmo 45 e esperando que um homem se encaixe com esses versículos aqui. Eu quero que você entenda que uma pessoa que está se encaixando com esses versículos aqui é o Jared Kushner, que é o Messias que eles esperam, né? Não estou dizendo que o Jared Kushner já é o Messias esperado pelos judeus, mas que se encaixam, né? E alguns deles acreditam e até falam entre si, né? Dessa semelhança. Continuando aqui, versículo 3. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Aí já difere, né? O Messias cristãos não vem armado. Esse Messias aqui, ele vem armado, né? E continua no versículo 4. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Não é? Aí os judeus acreditam que é o Messias que vai vir, que vai destruir todos os inimigos, trazer paz para Israel, né? E que vai vir como um poderoso, como um soberano. E de fato virá, não é? E eles acreditam nisso, mas já os cristãos acreditam que está falando de Jesus Cristo. Continua aqui. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. Aí já se encaixa mais com a visão judaica, né? Do Messias que eles esperam, que está armado, que tem flechas, né? Que vem lutar contra as nações e trazer paz para eles. Versículo 6, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Nós entendemos que aqui está falando sobre Deus. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Nós entendemos, os cristãos, que está se referindo ao nosso Messias, a Jesus Cristo. Mas aqui os judeus entendem, está se referindo a um outro Messias, ao Messias que eles esperam, né? Olha que tremendo aqui. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Observe que aqui está falando de palácio, né? Está falando de rei, está falando de corte. Aqui os judeus já interpretam dizendo que o Messias, quando chegar, ele será um homem casado, né? O nosso Messias não foi casado. Aqui está dizendo que ele tem uma esposa, né? Assentado ao seu lado direito. E continua dizendo aqui, ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a sua casa paterna. Ou seja, que a esposa deve esquecer sua casa paterna, seus parentes, ou seja,
abandonar a crença, a fé, a religião e crer naquilo que esse Messias judeu acredita. Aí encaixa a esposa de Jared Kushner, que é a Ivanka Kushner, que é Trump, né? Ivanka Trump, que é a esposa de Kushner e que é filha de um presbiteriano que é Donald Trump. E quando ela casou, durante muito tempo, ela relutou e quase que separou do marido por causa da religião, por ela ser presbiteriana e ele ser judeu ortodoxo. Mas ela se submeteu a ele, se converteu ao judaísmo ortodoxo e seus 3 filhos, né? E junto com o marido, congregam em sinagoga, faz todos os rituais judaicos e ela é uma convertida ao judaísmo, né? Ao lado dele. E continua: cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, referindo-se a ela. Em vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas, é conduzida ao rei, acompanhado de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Está se referindo a ela, né? A posição dela, como que ela será. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Jesus não teve filho, né? Alguém pode argumentar e dizer o seguinte: mas nós somos filhos de Jesus. Não, nós somos irmãos, né, de Jesus, co-herdeiros com ele, junto de Deus, das coisas de Deus, do Pai, né? Ou seja, Jesus não casou e não teve filhos, mas aqui o Jared Kushner é casado e tem 3 filhos, né? E diz que os seus filhos, né, ocuparão tronos dos seus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo o sempre. Bem, gente, eu trouxe um pouquinho dessa interpretação judaica e cristã desse Salmo 45 para a gente entender como os 2 óculos funcionam, né? Os óculos do cristão, os óculos dos judeus. Para a gente entender, eles esperam o Messias. E esse Messias para eles ainda não chegou, né? Ainda não chegou. E segundo eles, esse Messias será casado com a mulher linda, com a princesa. Ele terá filhos. Observe que são filhos, né? E ele será louvado e conhecido em todas as nações. Ele será uma pessoa que será ouvida por todos e recebido por todos. Os seus filhos herdarão aquilo que ele fizer, não é? E ninguém mais encaixa hoje para os judeus desse Messias que está vindo do que Jared Kushner e sua esposa Ivanka Trump, né? Eles são aqueles que estão trazendo a paz, eles são aqueles que estão sentando com os judeus e árabes. Ele é aquele que está sentando com os rabinos de Israel, ou os ortodoxos, judeus ortodoxos, e alguns deles já disseram, né, que este ano eles assentaram e conheceram o Messias, porque tudo se encaixa. Então, é através dos óculos dos judeus que eu estou trazendo para vocês essa interpretação. Agora, observe como tudo tem uma raiz, né? Jared Kushner, ele é descendente, como disse no último vídeo, da casa de Davi. Ele é filho de Davi, como Jesus Cristo também é filho de Davi, é descendente da casa de Davi, não é? Ele tem raiz. Aqui está falando da família dele, da família, né? E a família dele é uma família também de judeus que vem desde o Holocausto. Aqui está se referindo também à família dele com referência à sua esposa, que é filha do presidente Trump. E as raízes de Trump? De onde que ele veio? Bem, de acordo com
com a história, Trump é filho de um avivamento. Você vai ver esse vídeo e vai perceber que Trump também tem sua história. A Ivanka, a filha dele, também tem sua história. Ele veio de um avivamento que houve na Escócia, não é? Inclusive a Bíblia, quando ainda era criança, pela sua mãe, que veio desse avivamento da Escócia, ele a tem até hoje, e ele colocou essa Bíblia na sala oval da Casa Branca. Então veja a história das raízes de Trump e compare também a história que vocês ouviram aqui sobre a filha dele e sobre o seu genro. There was a great revival in the Hebrides in the early 1900s. Began to moved up to the pleading for it into the 40s. Maybe we could say it topped out in the early 50s. Two old women, one was 84 years old and one was 82 years old. One was blind and one was humped over so badly with spinal stenosis just arched over. But they had passion for revival. They wanted God to work. This is what happened. They couldn't even get out to the church to pray. They couldn't even get out to the church to worship. Their house became a place to meet. People came in. They got so passionate about revival coming to their Isle, the Isle of Lewis. They got so passionate about it. They confronted the preacher and wanted to know if he was thoroughly right with God. And they prayed and prayed and prayed. And they'd seen the Lord, they said, with the church filled up and God blessing, a great overflow. And the fire of God struck that tiny little obscure place off the coast of Scotland. And when it happened, there was a young teenage boy that got saved in it. His name was Donald. And the preacher became so dependent upon Donald and so close to Donald, he would ask him to lead in public prayers and help him with the meetings, and he did. Oh, how God worked. People began to hear about it, and the revival fire spread. It spread. And God blessed in a great way. Those two old women, the kind of people don't want in the church anymore. And from that same island, there was a young girl who was a cousin to Donald Smith, who immigrated to America. Her name was Marianne Smith McLeod. She came to America in 1936. She met a man named Fred, and they were married. They fell in love. They were married. God blessed in a great way. And those old women were her aunts. And they came out of that fiery revival. That fiery revival. They really experienced revival. And they sent a Bible, a copy of the Word of God that had been used in a special way in that revival, to Marianne. She started having children. I think it was 1937 she had her first child. They named him after his father, Fred. Then she had her second child, named after herself, Marianne. Then she had her third child, Elizabeth. Then she had her fourth child. And she was so impacted by this teenage boy God had used in that revival of the Hebrides. She named him Donald. And she gave him that Bible, that Hebrides Revival Bible. He was born in 1946. He's now the 45th President of the United States. And that Revival Bible is in the Oval Office. I'm saying to you, I don't know how, why, I don't know how it all comes together. But I believe God is putting some things together to give us just a window. If He could find some open people who know what the window's for.
Can this be the time the window is open? Providentially, God has prepared the moment, and we will become the people of prayer, pleading with God. This is a plea. Will thou not revive us again? Will you be a part of that? Will you? Bem, gente, vocês perceberam? Então é uma questão de ver ou de entender qual tipo de óculos as pessoas estão lendo as escrituras e estão entendendo, qual tipo de óculos as pessoas estão vendo a história, estão entendendo, qual tipo de óculos as pessoas estão vendo os sinais proféticos e estão entendendo. Então eu quis trazer essa palavra para vocês, para que vocês compreendam, né, que os judeus não veem como nós, os cristãos, vemos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma e tenha abençoado a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.